Imagine receber um sinal. Não de um país, não de um satélite, mas de algo tão distante que levou 8 bilhões de anos para chegar até você. Agora pensa nisso com calma. Esse sinal começou sua jornada quando o universo tinha metade da idade atual. Quando a Terra ainda nem existia. Quando o Sol ainda não tinha se formado. E mesmo assim, ele chegou até aqui. E quando os astrônomos analisaram esse sinal, eles ficaram em silêncio. Porque o que eles viram parecia impossível. Um feixe de energia extremamente intenso, tão concentrado, tão organizado, que foi descrito como um verdadeiro laser cósmico. Sim, um laser, vindo do espaço profundo. E não estamos falando de algo pequeno. Estamos falando de um dos eventos mais energéticos já registrados na história da astronomia. Mas aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Esse tipo de sinal simplesmente não deveria existir dessa forma. E mesmo assim, ele está lá. Registrado, medido, confirmado. E agora uma pergunta começa a surgir. Uma pergunta que parece saída de um filme de ficção científica, mas que hoje está sendo feita dentro da própria comunidade científica. O universo acabou de produzir algo? Ou alguém está por trás disso? Para entender o que aconteceu, a gente precisa olhar para os dados, porque isso aqui não é teoria, não é especulação, é observação real. O sinal detectado foi classificado como um mega-maser, mas não se engane pelo nome. Isso está longe de ser algo simples. Um mega-maser é basicamente uma versão cósmica de um laser, só que em vez de usar luz visível, ele emite energia na forma de micro-ondas extremamente intensas. E, normalmente, esses fenômenos já são raros, mas esse aqui é diferente. Porque ele é absurdamente mais poderoso do que o normal. Estamos falando de um nível de energia que supera praticamente tudo que já foi registrado nesse tipo de evento. E mais, ele veio de uma distância de aproximadamente 8 bilhões de anos-luz. Isso significa que o que estamos vendo agora é um evento que aconteceu há bilhões de anos. É literalmente uma mensagem do passado do universo. Mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas não foi só a energia. Foi a organização do sinal. Porque esse tipo de emissão normalmente é caótico, desordenado. Mas esse parece estruturado demais, concentrado demais. E isso levanta um ponto extremamente delicado. Porque quando a natureza faz algo assim, a gente precisa ter certeza absoluta de que entende o processo. E nesse caso, os cientistas ainda estão tentando explicar completamente o que aconteceu. Claro, a ciência não parte direto para conclusões extraordinárias. Existe uma explicação, e ela envolve algo gigantesco: colisões de galáxias. Quando duas galáxias se aproximam, a gravidade começa a distorcer tudo. Estrelas, gases, buracos negros, tudo entra em um estado de caos extremo. E nesse processo, nuvens gigantes de gás podem ser comprimidas a níveis absurdos. E é aí que surge o mega-maser. A compressão do gás cria uma emissão altamente energética, um tipo de amplificação natural de radiação, como se o universo estivesse criando seu próprio laser. Mas aqui está o problema. Mesmo considerando esse cenário,
Esse sinal específico ainda é forte demais, extremo demais, organizado demais. É como se a explicação natural resolvesse parte do mistério, mas não tudo. E quando isso acontece na ciência, é aí que as coisas ficam interessantes, porque significa que ainda existe algo que não estamos entendendo completamente. E isso abre espaço para uma pergunta perigosa. E se esse fenômeno não for apenas natural? Agora, vamos deixar uma coisa muito clara. Nenhum cientista sério está dizendo que isso é tecnologia alienígena, mas eles também não estão ignorando o fato de que o universo pode produzir sinais que parecem artificiais. E isso já aconteceu antes. Ao longo da história da astronomia, vários fenômenos foram confundidos com sinais inteligentes. Pulsares, por exemplo, foram inicialmente chamados de LGM, Little Green Men, porque os sinais eram tão regulares que pareciam comunicação, mas depois descobrimos que eram estrelas de nêutrons. Agora, a situação se repete, mas em uma escala muito maior, muito mais energética, muito mais distante e muito mais difícil de explicar. Porque quanto mais longe algo está, mais difícil é entender exatamente o que está acontecendo, e mais fácil é subestimar o que realmente pode estar por trás daquele sinal. E é por isso que esse evento chamou tanta atenção. Não porque prova algo, mas porque empurra os limites do que a gente entende sobre o universo. Agora vamos entrar na parte que faz todo mundo parar e pensar. E se isso não for apenas um fenômeno natural extremo? E se estivermos olhando para algo que imita a tecnologia? Ou pior, algo que realmente seja tecnologia? Pensa comigo. Um sinal altamente energético, extremamente concentrado, capaz de atravessar bilhões de anos-luz? Isso, em teoria, é exatamente o tipo de coisa que uma civilização extremamente avançada poderia usar. Não como comunicação comum, mas como um marcador, um farol, ou até uma forma de manipular energia em escala galáctica. Agora, isso é especulação? Sim, mas é uma especulação baseada em uma pergunta legítima. Se uma civilização avançada existisse, como ela manipularia a energia em larga escala? E a resposta quase sempre leva para o mesmo caminho: megaestruturas, fontes estelares ou fenômenos de energia extrema. E isso é exatamente o tipo de coisa que estamos começando a observar, não como prova, mas como possibilidade. Talvez a resposta seja simples. Talvez isso seja apenas mais um fenômeno natural que ainda não entendemos completamente. Mas talvez, e só talvez, isso seja um sinal de que o universo é muito mais estranho do que imaginamos. Porque pensa nisso. Um evento aconteceu há bilhões de anos, liberou uma quantidade absurda de energia. E essa energia viajou pelo espaço por bilhões de anos, até chegar exatamente aqui. Exatamente agora, no momento em que a humanidade desenvolveu tecnologia suficiente para detectar isso. Isso, por si só, já é impressionante. Mas também levanta uma última pergunta. Quantos outros sinais estão lá fora, viajando pelo universo que ainda não fomos capazes de detectar? Quantas outras anomalias existem, esperando para serem descobertas? E o mais importante, quantas delas parecem naturais, mas não são? Porque no fim, a maior mudança não é o que encontramos, é o fato de que agora nós temos ferramentas para procurar. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez na história, a humanidade não está apenas olhando para o céu, ela está tentando entender se existe alguém olhando de volta.